Fala, amigos, tudo certo? Como vocês estão? Estão se cuidando, se protegendo aí do Covid? Se você está no Amapá, você não está podendo me ouvir, infelizmente. Mas se você está no resto do Brasil, sim, espero que estejam tudo bem com todos. Hoje a gente veio aqui falar de NBA Draft, rapidinho. Resumir quem foram os vencedores e os perdedores do draft, ou os times que esperavam mais e acabaram draftando escolhas duvidosas. A gente vai ter o que contestar de algumas decisões e exaltar os times que fizeram boas escolhas, que a gente acha que saem mais fortes desse draft e desse período de trocas. Então vamos começar com os times que saem melhores desse draft. Um draft que foi bem movimentado, foi bem com muitas escolhas que a gente não esperava que saíssem em determinadas picks, jogadores que a gente esperava que fosse para alguns times ou que saíssem em determinada escolha, acabaram perdendo espaço. Mas o draft no geral foi bom. Lembrando que esse draft teve uma peculiaridade que foi os jogadores terem jogado muito pouco. Se viu muito pouco desses jogadores durante o ano devido à pandemia, os campeonatos foram paralisados. Então, um draft que normalmente já é uma ação difícil, né, de baixa precisão dos times, foi prejudicado ainda mais esse ano e isso pode afetar a longo prazo as escolhas dos atletas. Eles procuraram fazer entrevista, isso foda-se. Então vamos começar com os times que eu acho que venceram nesse draft. O primeiro deles é o Minnesota. Minnesota Timberwolves, que sai bem mais forte do draft, bem mais promissor, não só pela escolha número 1, mas com movimentos que conseguiu fazer na noite do draft e com as escolhas também que eles acabaram decidindo. Minnesota então escolheu o Anthony Edwards na posição 1, na pick 1. Escolheu o Leandro Bolmaro, que é um armador, na pick 23. Escolheu o Jaden McDaniels, que é um ala, na escolha 28. E conseguiu uma troca com o Oklahoma pelo Ricky Rubio. Então, o Minnesota já tinha um time, de certa forma, promissor, com o Okog e com o Cooler, que acabou não jogando bem a temporada de calor dele, mas que tem um certo talento. E tinha no Malik Beasley uma grande aquisição no elenco que acabou se envolvendo com problemas extra-quadra. Ele foi acusado de apontar uma arma pro filho, de brigar com a esposa, bater na esposa, pela polícia de Minnesota. Então ele tá com esse entrave, né, infelizmente. E não se sabe se ele vai permanecer, inclusive na NBA, se ele não vai levar uma punição, que tipo de punição. Então tem esse jogador como uma incógnita para a temporada. Eles já possuíam, né, o Karl Anthony Towns e o D'Angelo Russell como a dupla principal, junto com o Okog, que é um bom coadjuvante, o Culver e o Beasley. E tinha alguns outros jogadores também, como o Rancho Hernangomez, que pode assinar uma extensão contratual, o Jake Layman também, e o próprio James Johnson, que tem uma player option muito alta no contrato. E na noite do draft eles conseguiram reforçar muito o seu time, dando um caminho bem legal para a franquia, colocando ela numa direção de um time que faz um trabalho correto e que pode colher alguns bons frutos no futuro. Então eles conseguiram trazer o D'Angelo Russell na troca com o Golden State, isso manteve o Karl Anthony Towns novamente focado na franquia. Ele estava bem satisfeito com os anos anteriores e conseguiu a pick 1. No ano passado fez uma temporada ruim, com muitas lesões do Karl Anthony Towns. Conseguiu a pick 1
e draftou o Anthony Edwards nessa escolha de primeira rodada. O Anthony Edwards que virou notícia minutos, horas antes do draft, ele deu declarações à ESPN americana bem estranhas, que deixou muita gente com o pé atrás em escolher ele. Ele comunicou que gostava mais de NFL, que não gostava tanto de NBA, que não gostava de ver jogos. E se a NFL chamasse ele, ele iria correndo. E isso pegou bem mal nos bastidores. Inclusive, houveram rumores de que o Minnesota tentou trocar essa escolha, mas acabou não acontecendo e eles selecionaram ele na pick 1. Então, esses problemas de cabeça, de comportamento, podem atrapalhar o desenvolvimento dele, mas ali, apoiado do Carl Anthony Towns e do D'Angelo Russell, tendo um certo protagonismo no time, pode ser que ele se desenvolva, que ele amadureça. É um jogador muito jovem, de apenas 19 anos, e tem um potencial muito bom, nos dois lados da quadra, inclusive. Com a escolha número 24, que eles acabaram pegando o Bom Aro, ele vai passar mais um ano na Espanha. Ele é um armador argentino, então ele não vai se juntar com o time agora. Mas também isso pode mudar, já que eles trouxeram o Rubio de volta. E pode ser um bom mentor para ele. Ele joga no Barcelona, que é uma liga de alto nível de competição. E existe essa informação de que ele pode passar mais um ano lá, ou pode se juntar ao time nessa temporada. Na escolha 28, eles trouxeram o Jaden McDaniels, que também tem problema extra-quadra. Chegou a ser draftado pelo Hornets temporada passada e acabou quase nem jogando. Mas é um ala bastante promissor, tem um arremesso muito bom, é um jogador muito alto. Ele lembra um pouquinho o Kevin Durant nesse aspecto. É um cara muito alto e magro, comprido, que arremessa bem. E tem alguns pontos a melhorar na defesa, mas é um jogador promissor. Ele foi acusado de filmar relações sexuais com uma menina, e isso teve complicações para ele com a polícia, coisas assim. Ele acabou quase não jogando na temporada passada e recebeu essa segunda chance do Minnesota. Então o Minnesota vai ter muito trabalho para cuidar da cabeça desses jogadores, né, que são talentosos, mas que precisam de uma orientação. Mas o time, para mim, vira um time muito promissor, que se acrescentar mais algumas peças, principalmente defensivas, tem muito a crescer aí no Oeste. O Oeste que é muito difícil. Se eles conseguissem, por exemplo, uma troca pelo PJ Tucker ou algum defensor de elite, eles com certeza entrariam como candidatos a brigar pelos playoffs no Oeste. Eles têm um treinador novo, né, um cara jovem que gosta de um basquete bem móvel, de muita bola de três, de correria, mas que na temporada passada, inclusive pelo material humano que tinha, não foi muito bem na defesa. Era uma das piores defesas da NBA. E deve tentar fazer algum movimento para se reforçar nesse sentido. Eles têm ali o Jake Layman, o Culver, o Antonio Gomes, o próprio Jane Johnson, que tem uma player option muito alta. Eles podem tentar fazer algum negócio. Tem também o Jalen Noel, que é um novato, o Jared Vanderbilt, o Amari Spellman, o Jacob Evans. Todos os jogadores que podem ser incluídos em alguma troca ou alguma escolha futura para melhorar a defesa do time. Então acho que o Minnesota entrou nesse pacote de bons times e times de se acompanhar no Oeste na temporada que vem, pela dupla com o Anthony Towns e D'Angelo Russell e o pick 1 do draft, Anthony Edwards. Com certeza vai ser um cara que vai desafogar esse ataque, que vai ter a bola na mão em alguns momentos, que consegue jogar fora da bola, saindo de corta-luzes e pontuando, seja indo para cesta, seja arremessando. E tem a experiência do D'Angelo Russell já entrando numa fase de maturidade na carreira, junto com o Karl Anthony Towns. Se manter
saudável e que teve uma excelente aquisição para o banco, que foi o Ricky Rubio, um cara que já passou por lá, também já muito maduro, pode ajudar no desenvolvimento dos jovens jogadores. É um backcourt de alto nível para o D'Angelo Russell, pode até jogar junto com ele em alguns momentos, jogador muito inteligente, um armador espanhol, MVP de mundial. E é um time que, se conseguir trazer um defensor de elite, vira um candidato no Oeste. Vamos passar então para o próximo time que nós achamos que foi vitorioso nesse draft, que foi o Boston Celtics. O Boston, eu não diria que é um time que, bom, saiu do draft e já virou um contender imparável. Não, tem muito a se fazer ainda. O Danny com certeza está trabalhando para chegar no nível que o Boston quer, que é ser um contender no leste, ser um time realmente consistente, dar toda a parceria necessária para os jogadores jovens que eles têm, promissores, e realmente brigar. Mas eu considerei o Boston um vitorioso, porque apesar deles ainda não terem conseguido o seu pivô, que eles estão atrás há bastante tempo, como o Mauro Turner, eles conseguiram um ala que nas mãos do Brad Stevens pode ser um cara de muita qualidade vindo do banco, que é o Aaron Nesmith. Então o Boston tinha 3 escolhas nesse draft, acabou negociando algumas delas. Na posição 14 eles selecionaram o Aaron Nesmith. O jogador é bem interessante, ele é um ala, um dos melhores shotters da classe. Na temporada passada no college ele foi um dos jogadores de melhor field goal através de jump shots, né? Não jogando só perda cesta. Então é um jogador de muito interesse para a liga, principalmente para o Boston. O Boston tem a sua forma de jogar muito concentrada nos alas receberem a bola saindo de corta-luzes, baterem para dentro e finalizarem. Então tem esse jogador, o Aaron Smith, um jogador que pode evoluir. Ele ainda não tem essa capacidade de botar a bola no chão e infiltrar como de Jaylen Brown, como de Jason Tatum, mas ele pode melhorar esse lado e ele é muito bom chutador. Então isso pode ser um trunfo para ele, para se tornar um 3&D, né? Que é um tipo de jogador muito relevante na liga hoje. Então ele pode jogar na posição 2, posição 3, até na posição 4, dependendo do enfrentamento. E ele defende bem, é um jogador também que defende bem. Tem uma envergadura boa também. Então, o Boston adicionou ao seu time talentoso e jovem mais um ala versátil nos dois lados da quadra, principalmente na defesa, para essa rotação. O Boston sofreu bastante quando o Hayward acabou machucando, tendo que colocar o Langford muitos minutos de quadra, ou o Ojale, que são jogadores um pouco extremos, né, do que é o Aaron Smith. O Langford é muito magro e não é tão alto, e o Ojale já é mais alto e muito forte, mas não é muito móvel. E o Aaron Smith é o meio termo desses dois, com um grande chute. Então pode ser uma aquisição boa para o Boston. Eles estavam atrás do Jalen Smith, que é um ala pivô, que acabou indo para o Phoenix Suns. Mas conseguiram o Aaron Smith, que também é um bom nome. Também selecionaram o Peyton Pitcher, que é um armador de Oregon, que deve participar dos treinos, dependendo como ele for, pode receber alguma chance na rotação, né? Eles que têm um problema sério na armação reserva. E acho que o caminho para o Boston agora é exatamente esse. Espalhar mais talento ao redor dos novatos, melhorar o banco. O Boston foi o terceiro time que menos pontuou na liga
no ano passado com o banco, então o banco realmente foi um problema do time, ficava muito sobrecarregado os alas. Inclusive só não machucaram mais vezes porque são muito jovens e atléticos. Se fossem jogadores mais velhos, teriam machucado, porque o Jaylen Brown, por exemplo, o trabalho que ele faz defensivo, defendendo jogadores muito maiores e ainda ajudando no ataque e descansando muito pouco durante os jogos, é impressionante, ele não ter machucado. E o Boston agora está atrás de um pivô. Tem notícia de que o Atlanta Hawks está muito interessado no Gordon Hayward. Tem interesse também do próprio Indiana Pacers nele, e ele poderia estar sendo incluído em alguma troca, ou com Pacers ou com Atlanta, em troca de algum jogador de garrafão. Fala-se no John Collins, que tem uma extensão de contrato para assinar com o Atlanta, e o Atlanta está meio em dúvida se assina ou não com ele. Tem o Clint Capela lá, que veio na troca com o Houston Rockets, mas o Atlanta acabou reforçando o seu garrafão com o próprio DeAndre Hunter, que é um jogador também bem interessante, inclusive para o Boston. E no draft eles selecionaram o Onyeka Okongwu na posição número 6, que é um jogador muito promissor, um pivô de garrafão. E eles ainda têm o Dwayne Dedmon lá, então provavelmente eles devem querer se desfazer de um dos 3 pivôs. E o Celtics tem interesse em contar com mais um pivô. Um pivô melhor, muito dominante, ou um pouco mais dominante, principalmente defensivamente, para a próxima temporada. Eles têm o contrato do Kanter, que tem uma player option, que ainda não decidiu se vai virar agente livre, provavelmente ele vai assinar essa extensão. Pode ser trocado pelo Boston, pode ser incluído em alguma troca. E eles também estão atrás de um PG reserva, né, um jogador de backup para o Kemba. Fala-se no Rajon Rondo, fala-se no Chris Dunn. O próprio Rodney Hood é um jogador que vai acabar não assinando uma extensão de contrato com o Portland e interessa aos Celtics. Vamos ver o que deve acontecer nos próximos dias. Outro time que eu queria chamar atenção, que acho que teve uma noite excelente de draft, é um time que já era bastante forte e tem muito talento, chegou a pegar playoff ano passado, no Oeste, que é ainda mais difícil, e que reforçou seu ponto mais fraco, um time claramente desequilibrado, né, nos dois lados da quadra, que foi o Dallas Mavericks. O Dallas fizeram um draft muito bom, né? Realmente o pessoal do Dallas não rola muito esse hype assim que rola em outros times. Ah, o cara enterra muito, ele é muito atlético, ele dá piruetas no ar e tal. Ou ele é americano, ou ele não é, ou ele é europeu. O Dallas, nessa questão, ele não dá bola para essas coisas. Ele realmente, eles são muito inteligentes para fazer as escolhas. Em muitos sentidos, assim, a gente consegue ver muita inteligência nas escolhas que eles têm. O próprio negócio na aquisição do Porzingis foi uma demonstração disso. E eles draftaram o Josh Green na posição 18, que é um chutador, um shooting guard, muito muito correto, defende muito bem, tem um percentual de acerto de arremessos de 3 bom também. Jogou em Arizona, então é um perfil que se encaixa totalmente com o Luka Doncic. Um cara que pode receber essa bola e ser um catch and shoot, né? E que pode defender bem do outro lado da quadra. Claro que é um calor, a gente não sabe como ele vai se comportar, mas teoricamente foi uma boa escolha. Eles conseguiram também o Tyler Tay, que é um armador de Stanford muito talentoso,
pode jogar na posição 1 ou na posição 2. É jovem também, magro e tal, mas tem um teto muito legal, pode criar o próprio arremesso, pode jogar fora da bola. E lá na posição 31, tem um cara que foi caindo no draft e o Dallas acabou pegando. Eles também conseguiram o Tyler Bay, que é um small forward da Faculdade de Colorado, que também pode ser um jogador que pode se desenvolver muito na defesa e no ataque também, é um jogador bem versátil nos dois lados da quadra. Então, vários talentos jovens para a gente ficar de olho no Dallas, principalmente nas posições 2 e 3. E o perfil do time que deu certo na temporada passada deve se manter. O Doncic com a bola na mão, um outro jogador para poder fazer essa função também quando ele tiver que descansar, como o Jalen Brunson, como o próprio Tyrell Tay, e um garrafão forte e o Porzingis, né, fazendo pick and pop. Eles estão vendo se conseguem se desfazer do contrato do Tim Hardaway Jr. para tentar adicionar algum jogador de defesa a mais no time, principalmente nas posições 4 e 5, que acho que é um ponto negativo, né, desse time. E eles conseguiram trocar com o Philadelphia 76ers o Seth Curry, que era um jogador bastante querido pela torcida e tinha um aproveitamento de 3 muito bom na temporada passada, só que deixava a desejar um pouco na defesa. E esse era um dos motivos que o Dallas tinha problemas para fechar jogos, que o ataque era muito bom, funcionava muito bem, mas nos últimos 5 minutos, se o jogo tivesse parelho ali, eles tinham dificuldade de conseguir defender o perímetro e também não tinham um protetor de aro tão eficiente, principalmente depois que saiu o Dwight Powell, que não era um jogador dos sonhos na defesa de nenhum time, mas era um jogador que ajudava. Eles tentaram trazer o Willie Cauley-Stein depois que ele saiu do Golden State Warriors, o próprio Boban, mas o Willie Cauley-Stein acabou não indo para a bolha. O Boban é um jogador que não é todo jogo que ele pode ficar em quadra, né? Dependendo do enfrentamento. E o Max Kleber, que tentava fazer um trabalho de ser o defensor primário dos melhores jogadores grandes adversários, mas que sofria muito, né? Apesar de ser um defensor competente, não é muito atlético. E o time sofria com isso. Eles ainda têm o contrato do Delon Wright, que provavelmente deve ser incluído em alguma negociação. E eu falei da troca, né? Eles enviaram o Seth Curry para o Philadelphia 76ers, que tem agora o Doc Rivers como treinador, então o Seth Curry vai jogar com o seu sogro novamente. Em troca do Josh Richardson, que é um defensor muito competente, um defensor primário muito bom, que vai fazer essa função marcando os jogadores adversários junto com o Dorian Finney-Smith. E que também pode ser um ball handler secundário, um jogador que consegue criar o seu arremesso ali de vez em quando. Os momentos que Philadelphia melhor jogou na temporada passada foram momentos que o Josh Richardson acertou arremessos, né? Tanto no pick and roll, saindo de corta-luzes com a bola na mão e subindo para arremessar, quanto do perímetro. Então é uma aquisição muito importante aí, o Dallas tentando melhorar a sua defesa de perímetro. Vamos ver se eles conseguem algum negócio para melhorar também a defesa de garrafão. Eu gostaria muito de ver o PJ Tucker nesse time, ou o Jeremy Grant, ou o próprio Gallinari, que não é um grande defensor, mas é um jogador também muito interessante. O Rodney Hood pode aparecer por lá também. Fala-se também no Goran Dragic, né, dele se juntar com os estrangeiros, os europeus, Porzingis e Luka, e ser um backup pro Doncic de muita qualidade, ou até para jogar junto com ele. Então o Dallas é um time pra gente ficar de olho na próxima temporada, que fez movimentos para melhorar sua defesa
e ainda pode fazer mais, que realmente se conseguir algumas contratações na Free Agency, tem tudo para virar um time muito forte no Oeste, né? Talvez um contender ali, top 3. Já incomodou muito essa temporada por não conseguir fechar jogos, sofreu. E que está buscando corrigir esses problemas, esse trabalho muito bom que está sendo feito. Conseguiram 2 estrelas muito talentosas de jovens e estão agora enchendo eles de bons defensores, chutadores, para fazer esse time crescer ainda mais. Os times que perderam, eu até não diria perderam, mas que fizeram escolhas contestáveis. Eu separei 3. O primeiro deles, o Chicago Bulls, né, que acabou escolhendo o Patrick Williams na posição número 4, então ele foi draftado muito alto. E é um bom defensor, um jogador atlético, pode ser muito versátil na defesa, pode ajudar. Mas acho que para pick número 4, achei um pouco demais. É um jogador que tem bastante dificuldade no ataque, tem um índice de acerto nas bolas de 3 um pouco preocupante para a NBA atual, sendo um ala, e que deixou passar jogadores claramente talentosos como o Avidia, o Congo. Eles têm já o Wendell Carter Jr. lá e querem desenvolver ele, mas acho que o Bulls poderia ter feito uma escolha melhor, talvez até trocando essa escolha por alguns jogadores já prontos. Então, acho que não foi uma noite muito feliz, inclusive os torcedores ficaram bem desapontados, né, com o front office do time. Então acho que essa escolha foi um pouquinho complicada. O Golden State, que não chega a ser uma escolha ruim, o James Wiseman, longe disso, ele se mostrou um jogador muito dominante no college, com médias muito boas e momentos muito bons na quadra com o Memphis. Só que ele jogou muito pouco tempo, né? Ele fez acho que 3 jogos pela faculdade de Memphis, depois ele sofreu uma punição. O college não permite que os jogadores sejam remunerados para atuar nas universidades. E se descobriu que um agente dele, há anos atrás, antes dele ir pro college, aceitou a ajuda da faculdade de Memphis para arrumar emprego para os pais dele na cidade, para que eles se mudassem para lá. E isso, segundo a investigação, foi para uma auditoria e ficou comprovado que isso se configurou como um aliciamento de jovem, né, o que não é permitido pelo college, pelo NCAA, e ele foi punido, então acabou jogando só 3 jogos. Logo depois a temporada parou também, mas as médias dele nesses jogos que ele apareceu foram muito boas. Um jogador realmente muito dominante, um pivô atlético, um pivô que é forte, mas também é bem coordenado, né? Atlético, não é um cara pesadão e lento. Consegue correr bem a quadra, tem até uma boa agilidade lateral, tem um bom tempo para tocos, mas tem alguns percalços no seu jogo que a NBA atual costuma punir. É, ele lembra um pouco, por exemplo, o Capela, né, um jogador com uma envergadura boa, o Capela ainda é mais alto que ele, mas ele não é um pivô muito versátil no ataque, então ele não tem um arremesso muito bom. É um pivô mais de pegar a ponte aérea, de repente fazer algumas jogadas de post-up ali e de brigar lá embaixo, né, nos rebotes. Não é um cara muito hustle, que se chama, né, que eles dizem. Aquele cara que briga por qualquer bola perdida, é um cara reboteiro mesmo, tipo um DeAndre Jordan. Ele é um cara um pouco mais técnico nesse sentido,
mas que não tem um arremesso tão perigoso. Então, como uma, como uma arma ofensiva, ele não parece ser um cara assim de grande impacto, a não ser no college sim, né? Porque o college a diferença de altura e de força é muito relevante, né? Mas para a NBA, onde são jogadores profissionais e maduros, talvez isso se equilibre um pouco. E ele também não parece ser aqueles pivôs que jogam muito bem com a bola na mão, que tem uma capacidade muito grande de achar seus companheiros em condições de fazer bandejas ou de arremesso. Então, ele não parece ser esse post playmaker, né, que se chama. É um cara que consegue armar o jogo mesmo sendo pivô. E isso diminui a versatilidade dele no ataque. E na defesa, ele parece ser um bom defensor, no geral. Talvez sofra um pouquinho contra pivôs ainda mais fortes e mais pesados, mas no geral ele parece ser um bom jogador, é um bom protetor de área. Corre bem a quadra, né? Um jogador de transição, mesmo sendo pivô, ele é mais rápido que a maioria dos pivôs, né? De seu tamanho. Só que tem até uma boa agilidade lateral, mas não é tão bom marcador de perímetro. Então isso na NBA atual pode ser um problema. Ele tem uma boa recuperação para tocos e tal, mas não é um jogador que se sente muito confortável marcando o perímetro. Então essa escolha pode ser boa para o Golden State, né, de ser mais uma arma ofensiva, de ser um perigo real dentro do garrafão, ou queria abrir ainda mais espaço para os chutadores no perímetro. Mas pode ser também um jogador de pique número 2, onde que ele não consiga se adaptar ao modelo de jogo do Golden State e a NBA atual, e acabe tendo que passar muitos minutos fora da quadra, principalmente nos momentos decisivos. E com certeza tu não quer um jogador número 2 no draft que tu não possa contar nos momentos decisivos. Mas, dentro do que o Golden State viu como possibilidade, eles resolveram por fazer esse movimento de draftar o Wiseman. Com certeza ele deve ter mercado para outros times, né? Pode ser uma moeda de troca no futuro. E fizeram essa escolha. Eles tinham a opção também de draftar o Lamelo, mas acharam que o Wiseman talvez encaixaria melhor, ou talvez é uma lacuna maior no jogo deles, que é o garrafão, e acabaram tendo essa atitude. Uma notícia ruim também para o torcedor de Golden State foi que o Klay Thompson se machucou hoje à noite. Eu estou gravando na quarta-feira, né, na noite do draft. E amanhã de manhã, quinta-feira, ele vai estar fazendo exames para ver a gravidade da lesão. Algumas pessoas ligadas à imprensa americana, até do Yahoo Sports, né, dos Estados Unidos, noticiaram que pode ser uma lesão de tendão de Aquiles. Então fica aí a notícia e a torcida para que não seja, né? O Klay Thompson acaba de vir de uma lesão de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho, e num treinamento pelo Golden State hoje saiu a notícia de que ele saiu machucado. Não sabiam ainda a gravidade da lesão, mas existiu esse rumor de que pode ser algo mais grave, que o tiraria provavelmente da temporada novamente, o que seria uma tragédia para o Golden State, né, que tem âmbitos de lutar pelo título novamente e de ser novamente um contender no Oeste, que pode ver um dos seus melhores jogadores novamente machucado. Então, fica aí a informação e a torcida para que não tenha sido nada grave. E dando seguimento, o Hornets queria muito o Wiseman, né, o Michael Jordan e o staff do Hornets tinham gostado muito do pivô, mas como o Golden State acabou selecionando o Wiseman, na posição 2 eles se viram obrigados a optar por outro jogador, que foi o LaMelo Ball. Surgiu também a possibilidade de haver uma troca entre os dois, envolvendo Michael Bridges
ou até o Graham, mas pelo jeito os times ainda não chegaram a um acordo. E o Hornets selecionou o Lamelo, que deve ter mercado em outras franquias, pode ser uma boa moeda de troca. E pode também encaixar bem na franquia. Eles têm o Rozier como o armador principal do time, né? Tem o Graham como um jogador também de pontuação na posição 2. Então é um time em reconstrução que tenta se manter competitivo, tenta organizar os seus contratos a ponto de ser um time que possa brigar por alguma coisa no leste. E fizeram esse movimento do Lamelo, que claramente é um talento que pode levantar o patamar dessa franquia. Rozier também não é mau jogador, mas com certeza o Lamelo é uma aquisição importante. Eles que têm alguns bons jogadores no elenco. E que se falou muito de que o Hornets poderia estar trazendo o Westbrook. Tem um interesse muito grande do Michael Jordan em trazer o Westbrook para Charlotte. Eles inclusive têm uma relação próxima devido a linha Jordan, né, ser associada ao Michael Jordan. O Westbrook é contratado dessa linha, é uma marca de tênis e tal. E era desejo, inclusive, de ambos, de que ele fosse para lá, principalmente com a aquisição do Wiseman, que tem um encaixe bom, né, um pivô que encaixa bem, tem um fit bom com o Westbrook no ataque. Mas isso, por enquanto, acabou não se concretizando. E eles acabaram pegando o Lamelo, que era desejo dos Knicks. E pelo que eu soube também do Bulls. E vamos ver, provavelmente ele deve iniciar a temporada no Hornets, fazer alguns jogos, fazer muitos highlights, que ele gosta bastante, dá bastante assistência. Vamos ver se ele se valoriza e pode rolar aí uma troca dele pro Bulls ou pro Knicks. Um time que também foi vitorioso, que a gente pode falar, foi o Pistons. O Pistons que conseguiu o Killian Hayes na posição 7, que é um jogador muito promissor, né? Um armador de só 19 anos, francês. Conseguiu uma troca também na pick 16 e pegou o Isaiah Stewart, que é um pivô de Washington. Eles compraram essa troca do Houston Rockets para pegar o Isaiah Stewart. E pegaram também o Sadiq Bey, que é um small forward de Vila Nova, que é um cara que estava cotado até para ser da loteria, né? Pique mais alta. E acabou descendo e tal. Acabou saindo na posição 19 com os Pistons. E ele veio numa troca que envolveu a ida do Luke Kennard pro Clippers, né? Essa pick 19 ela era do Brooklyn Nets. E o Brooklyn Nets tem a renovação com o Joe Harris encaminhada, né? Só que eles estão querendo diminuir a folha salarial a fim, acho que de acomodar o contrato do Harden. Então eles foram atrás de chutadores no mercado, conseguiram o Landry Shamet, né? O Clippers acertou uma troca com eles pelo Landry Shamet, que é um jogador que acho que ainda está no contrato de rookie, então ele custa bem menos. Então o Nets consegue manter um chutador no seu time, só que por um preço bem mais baixo. Né? A renovação com o Joe Harris estava na casa dos 14 milhões, 15 milhões. E o Landry Shamet chega para suprir esse espaço que o Joe Harris deve deixar. Eles podem ainda assinar com ele, né, se o Harden não acabar não indo para lá. Mas foi um movimento bem interessante. Eles tinham essa pick 19, e aí o Detroit tinha interesse nessa pick, eles acabaram trocando. Então o Luke Kennard, que era um jogador promissor também, né, do Detroit, foi draftado há uns 2 ou 3 anos atrás. Teve algumas boas temporadas, chutando bem de 3, mas oscilou também.
tem alguns problemas na defesa. Acabou indo pro Clippers. Ele que fez uma temporada, iniciou a temporada muito bem pelo Clippers, né, no ano passado, mas depois teve lesão, acabou perdendo bastante parte da temporada, a bolha dele foi bem ruim, né, não conseguindo manter uma regularidade nos arremessos. E ele ainda tá no contrato de rookie, ele recebe 2 milhões por temporada, na próxima temporada de 2021 ele tem um team option de 13 milhões, então é um jogador bem barato para o que produz, né, um chutador muito bom, que surgiu no Philadelphia e que agora vai pro Brooklyn formar esse time do Nets, que promete muito para a temporada que vem. E o Kennard acabou indo para pro Clippers, né? Kennard que também tem um contrato relativamente bom, né? 5 milhões. Foi pro Clippers, ser um chutador de lá também. E o Detroit acabou então trocando para pegar o Saddiq Bey nessa posição, que é um jogador bem promissor, um defensor de bastante qualidade, uma boa envergadura, um small forward de Vila Nova, também é versátil no ataque. Ele não é muito especialista em nenhuma função, mas ele é um jogador bem competente, como um 3&D, pode também ser um ball handler secundário, receber passes dos armadores e partir para a cesta, atacar a cesta. Então, é um jogador bem interessante que estava cotado para sair bem mais alto no draft e acabou caindo. Foi parar no Detroit. Então, acho que o Detroit fez bons negócios na noite do draft, né? Acabou selecionando um pivô, que é o Isaiah Stewart, um ala, que é o Saddiq Bey, e um armador muito promissor, né? Que é o Killian Hayes, ele que é francês, tem 19 anos, estava jogando na Alemanha. E é um jogador que tem um teto bastante alto, assim, é bastante promissor, enxerga muito bem a quadra, é muito inteligente, tem um arremesso bom também, tem uma boa envergadura para um armador, um jogador com uma estatura boa também, tem algum teto legal como um jogador de defesa que pode atuar marcando posição 1 ou posição 2. Não é muito forte, né? Tem isso como ponto negativo no seu jogo, mas pode atuar ali defendendo um marcador secundário, né? Não num contra um ele pode ter talvez alguma dificuldade, mas pela envergadura isso pode compensar ele conseguir atacar a bola, mesmo sendo empurrado por jogadores mais fortes, ele desenvolver um bom tempo para tocos, ou roubo de bola, ou deflections. E no ataque é um jogador um ball handler, assim, muito bom, né, que enxerga muito bem a quadra, dá passes muito bons e tem um perfil muito calmo, assim, muito tranquilo na quadra. Eu esperava que ele saísse na loteria, mas não esperava que fosse tão alto. Achei que ele acaba passando da 10ª escolha, projetei ele no Phoenix Suns, talvez no Pelicans. Ele acabou saindo na 7ª escolha para Detroit. Tem um teto alto, mas é um jogador ainda que tem que se desenvolver bastante. E talvez o Detroit, por não ter muitas estrelas, seja um bom lugar para ele se desenvolver. Eles têm ali o Dom Boia, foi um pivô muito bom do ano passado. Tem a possível renovação do Christian Wood, que também é um pivô muito valorizado no mercado. Teve a volta Teve a aquisição, na verdade, do Derrick Rose, né? Jogou muito bem temporada passada. Sofreu muito o time no geral com lesões. Vamos ver se eles conseguem se manter saudável. O próprio Blake Griffin. E pode ter alguma possibilidade de se movimentar no off-season, mas deve ser um time que vai dar bastante espaço para os seus jogadores jovens. E a gente pode ficar de olho no Oeste para ver se belisca uma vaguinha nos playoffs. Outro time que draftou muito bem foi o Suns, que buscou o Jalen Smith, que é um ala pivô chutador. É um jogador muito interessante, que tem um teto muito bom como defensor, muita envergadura, muito bom tempo para tocos.
tem um instinto defensor e atacante também muito bom. E que se passa muito bem a quadra, né? Pode ser um bom complemento com o DeAndre Ayton, até pensando numa formação mais baixa, um jogador que pode fazer uma função de pick and pop ou pick and roll, né, no ataque. Então essa foi uma boa escolha também do Phoenix. O Boston estava de olho nele, mas ele acabou saindo antes na 10. O Wizards deu muita sorte, né? Pegou talvez o jogador mais talentoso desse draft. Com certeza a gente vai ver muitos contra-ataques puxados pelo Deni Avdija. Ele que é israelense, né? Foi eleito o melhor sexto homem da liga israelense. Foi já MVP de um Mundial Sub-20, né, jogando por Israel. E é muito talentoso correndo a quadra, é um armador, mas ele tem a altura de small forward, então é o famoso point forward, né, que é um cara grande que controla muito bem a bola, consegue dar passes, pontua bem também. É muito versátil no ataque, tanto de fora como perto da cesta, ele consegue pontuar bem e se virar ali embaixo. Não tem a defesa como o melhor ponto, né? Que é o ponto fraco do time. O time foi a pior defesa na temporada passada. Tava muito de olho na aquisição ou do Okoro, que acabou saindo pro Cleveland, ou do Okongo, que era o pivô que acabou saindo pro Hawks. Mas sobrou o Avdija na posição 9. Acho que eles fizeram certo em ter escolhido ele, um jogador que tem um teto muito alto. Né? Pode ser aí junto com o Bradley Beal, junto com o Hashimura, tem um bom fit ali do Hashimura com ele. De ser um jogador de transição e de ser um pilar ofensivo desse time. Um time que ainda vai ter problemas com a defesa, mas que se melhorar alguns pontos desse elenco, pode voltar a ser forte no leste. Eles que têm o free agent, que é o Bertrand, né? Se fala do DeMarcus Cousins lá, talvez o Dwight Howard. Se falou também na possível troca do John Wall com o Houston, né? Enviando o Westbrook. Então o Wizards pode se mover bastante aí na temporada, na off-season, e pode se tornar um time forte. Nós estamos acabando já o episódio, só quero dar uma passada rápida em alguns outros nomes que acho importantes. O Spurs conseguiu o Devin Vassell, que é talvez um dos melhores defensores de perímetro desse draft, né? Um jogador muito versátil nos dois lados da quadra, tem muito para evoluir. Nas mãos do Pop, achei uma ótima escolha do Spurs, né? Jogador muito interessante. O Haliburton, que estava cotado para ir para os Knicks, na posição 8, acabou caindo bastante. Foi para os Kings, né, na posição 12. Então, o Kings adicionou aí mais um armador para o seu time, para jogar junto com o De'Aaron Fox. Acho que o backcourt mais rápido da liga é esse do Kings, né, com o Fox e o Haliburton. Tomara que o time se mantenha saudável nessa temporada e consiga ter uma campanha mais consistente. Eles têm o Marvin Bagley, o Harrison Barnes, o próprio Buddy Hield, que saiu notícias de que ele estava insatisfeito no Kings e queria ser trocado. Inclusive por ser banco do Bogdan Bogdanovic, que foi trocado para o Milwaukee Bucks, mas hoje saiu também a notícia de que ele vai ser free agent, que ele não aceitou ir para o Bucks, que não entraram em contato com ele. Então isso tá um problema, né, que os times devem resolver. Mas o Haliburton foi uma boa aquisição para sair do banco ou para jogar junto do De'Aaron Fox. Então é um cara de muita velocidade aí no backcourt, boa defesa e velocidade. Um cara que consegue pontuar de tudo que é jeito também. Tem um perfil emocional muito bom, muito competitivo. Então um cara aí que deve evoluir, deve ter seu espaço. O New Orleans selecionou o Kira Lewis Jr., que estava cotado no Boston, que também é um armador de qualidade, né? Muita envergadura, vai jogar junto com o Lonzo, junto com o Eric Bledsoe e o George Hill, se eles não forem trocados. O Cole Anthony saiu pro Magic na 15.
Cole Anthony, muito bom jogador muito promissor, de North Carolina, é um armador. O Magic conseguiu um armador aí de muita qualidade, tanto para pontuar quanto para armar o jogo. E vai jogar junto com o Fournier, talvez com o Fultz, né, vindo do banco ou jogando junto com eles. O Magic está ainda no mercado buscando assets para de repente trocar o Aaron Gordon. Eles mantiveram o Vucevic temporada passada, o Fournier aceitou sua player option, então eles mantiveram o seu time, que já era um time de qualidade, e adicionaram o Cole Anthony na posição 15. Saiu bem baixo o Cole Anthony, até pela altura dele não ser das maiores. Mas com certeza o Magic fez uma ótima aquisição aí, conseguiu um PG de futuro para a franquia. O OKC que acabou pegando o Pokusevski, né, que dizem que ele é o substituto do Antetokounmpo, né? É um jogador muito alto, 7 pés de altura, só que é um ala, então é um jogador que joga fora da bola, que pontua de fora, que consegue infiltrar também. Então é um talento bruto aí que o OKC acabou escolhendo. O OKC que tem muitas escolhas de draft para os próximos anos. Adicionou aí um jogador que pode ser muito interessante no futuro pela sua capacidade atlética, né? Muito alto, bom arremesso, corre bem a quadra. Não deve ser o novo Antetokounmpo, mas pode ser um jogador que ajude o OKC em algum jogo em transição ou pontuando de fora. Então, um jogador pra gente ficar de olho. Se vir a jogar já nesse primeiro ano, ele que é muito novo, né? Tem só 19 anos. E pra fechar, acho que tá fechando, né? A gente pode falar do Philadelphia, que pegou o Tyrese Maxey, que não tem um fit tão bom com os jogadores que lá estão, por não ser um grande chutador, mas é um jogador muito defensor, né? Muito bom defensor e é um armador forte, grande. Ele consegue infiltrar, consegue pontuar de média e longa distância. Não é um especialista, que é provavelmente o que o Philadelphia precisaria, mas é um valor muito interessante, né? Principalmente no lado defensivo da quadra e ofensivo também. Ele jogava por Kentucky, uma faculdade bem conhecida, né? Por produzir bons jogadores e que tem um fit muito bom com o Doc Rivers, né? Aquele perfil de jogador que gosta de trabalhar, que gosta de família, né? Que se esforça, bem o perfil que o Doc Rivers gosta. E o Philadelphia que também fez muitas mudanças hoje, conseguiu se livrar do contrato do Al Horford, né? Que não tinha um encaixe bom com o Embiid, então o Daryl Morey já nas suas primeiras ações como GM do time já aprontando das dele e conseguindo ótimos movimentos no mercado, né? Então eles trocaram pelo Danny Green, então conseguiram o Danny Green na troca. E o Terence Ferguson também é um chutador, um defensor e chutador. E o Al Horford acabou indo para o OKC, mais um armador, que agora esqueci o nome, e uma escolha do draft, parece que de 2025. No Philadelphia, o Al Horford, que tem ainda 2 anos de contrato garantidos, e um terceiro que pode ser encurtado, né? Ou que se pode negociar ele e pagar só uma parte do acordo e liberar ele, liberar espaço. Então, Daryl Morey já limpando o cap de Filadélfia e trazendo o Danny Green, que é um bom chutador, e o Ferguson. E por último, acho que falar do Miami, que conseguiu o Precious Achiuwa, que também estava cotado para sair bem alto no draft, que é um nigeriano, um pivô, power forward também, que tem um perfil bem parecido com o do Adebayo, então ele deve funcionar como backup do Adebayo, o time não perder muito o seu jeito de jogar, tanto no ataque quanto na defesa. Então, um bom valor aí que o Miami conseguiu adicionar no seu time. Eles têm um contrato, um player option do Kelly Olynyk, né, que não sabe se vai renovar. Eles perderam o Meyers Leonard,
que acabou o seu contrato também, vai estar na Free Agents. O próprio Jay Crowder também eles têm que tentar renovar. E conseguiram nesse draft mais um valor jovem e promissor como pivô, então tem uma dupla de pivôs já estabelecida com Adebayo e agora com o Precious Joshua, né? O cara que tem que se trabalhar algumas questões de inteligência defensiva, mas com certeza vai aprender muito com o Adebayo, com o Butler e com o próprio Spoelstra em Miami, então foi uma ótima escolha do Miami Heat, 20ª. Então acho que é isso, gente. A gente repassou aqui um resumo das escolhas de primeira rodada, né? Do que projetar para os próximos dias. Lembrando que a Free Agency volta dia 20. Então é o período que os times podem assinar com os jogadores que estão à disposição. Tem alguns nomes bem interessantes no mercado de apoio, né? Alguns jogadores de função para completar os times que vão ser contenders esse ano. E o draft foi uma boa passada sobre isso. Ainda pode acontecer trocas, ainda podem vir notícias que podem abalar a NBA, como a possível ida do Harden para Brooklyn. E conforme qualquer coisa super bombástica for acontecendo, a gente volta. É isso. Um abraço então, espero que vocês tenham gostado. Nos sigam no Twitter, Último Quarto Pod. Nos acompanhem no YouTube, no Último Quarto Podcast. Para lá vão os áudios das gravações dos episódios. E de vez em quando alguma live de gravação de episódio. Então a gente pode interagir por lá. E no Spotify, nos seus agregadores de podcast favoritos. Pelo menos uma vez a cada 3, 4 dias a gente tenta fazer alguma postagem sobre algum assunto que está dominando a NBA. A NBA que está se aproximando. Dia 22 de dezembro já tem jogos. E a off-season tá aí a todo vapor. Muita notícia pipocando e muitas movimentações acontecendo. É isso. Um abraço então e até mais.